Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais, profundas que existem. De onde veio a religião? E para tentar desvendar esse mistério, vamos seguir os passos de um gigante da sociologia, o Emile Durkheim. A investigação dele nos leva para um lugar bem específico, as tribos aborígenes lá da Austrália. Pois é, essa é a grande questão, né? Muito antes de existirem deuses com nomes, profetas, livros sagrados, de onde é que brotou essa sensação do divino? O legal da abordagem do Durkheim é que para ele a resposta não estava lá no céu, não. Estava aqui na Terra, mais especificamente na própria forma como a sociedade se organiza. E para entender o método dele, pensa assim. Ele acreditava que para a gente entender as religiões super complexas de hoje, a gente tinha que olhar para a forma mais básica, mais fundamental de todas, a versão 1.0, digamos assim. E ele achou que essa forma era o totemismo, um sistema de crenças que ele viu como a planta baixa, o projeto original de toda e qualquer vida religiosa. Ok, então a investigação começa. E a primeira pista que o Durkheim encontrou foi uma divisão, uma separação fundamental. E essa separação, para ele, era a verdadeira essência de qualquer religião. Mais importante até do que acreditar em deuses, saca? E isso aqui é a chave de tudo. Ele percebeu que todas as religiões, sem exceção, começam com uma ideia central. O mundo não é uma coisa só. Na verdade, ele está dividido em dois. E que mundos são esses? Bom, de um lado, a gente tem o profano. A nossa vida de todo dia, sabe? O trabalho, a caça, as tarefas, as coisas comuns, normais. Do outro lado, tá o sagrado. Aí a coisa muda. É um mundo à parte, superior, poderoso, cheio de mistério e, muito importante, protegido por regras e proibições bem sérias. É justamente nessa fronteira entre o comum e o extraordinário que a religião nasce. Beleza? O universo está dividido. Mas, de onde vem essa sensação do sagrado? Como essa força tão poderosa é criada? A resposta, segundo Durkheim, está no ritmo da vida em sociedade. É que a vida dessas tribos não era uma coisa só, linear. Pelo contrário, ela pulsava em dois ritmos bem diferentes. E é justamente nessa dança, nessa alternância, que a faísca do divino acende. Vamos ver como isso funcionava na prática. Na maior parte do tempo, a vida era profana, sabe? Cada família por si, caçando, coletando, focada na sobrevivência. Mas de vez em quando, o clã inteiro se reunia. E aí, nesses momentos de reunião, acontecia algo extraordinário. A energia da galera junta, a interação, criava uma força coletiva tão intensa, mas tão intensa, que ninguém ali conseguiria sentir sozinho. E o Durkheim deu um nome para isso que ficou famoso: efervescência coletiva. É aquela eletricidade no ar, sabe? Pensa na energia de um show lotado, da torcida num jogo de futebol, de uma grande festa. É aquele sentimento de fazer parte de algo muito maior que você. É quase uma transcendência. Para Durkheim, essa é a matéria-prima da religião. É a fonte de onde brota o sagrado. Só que tem um problema. Essa energia toda, essa força, ela é meio abstrata, né? E ela passa, para se tornar algo real, duradouro na cabeça das pessoas, ela precisava se agarrar a alguma coisa, algo concreto, palpável. E aí que entra o totem. Cada clã escolhia um. Podia ser um animal, tipo um canguru, uma planta, qualquer coisa. E o totem não era só um nome bonitinho, não. Era a identidade, a marca registrada do grupo. A analogia com a bandeira de um país é simplesmente perfeita. Pensa bem, a bandeira é só um pano, mas representa toda uma nação, todo um sentimento. O totem funcionava do mesmo jeito. Ele virou o objeto físico onde toda aquela energia coletiva do clã era depositada. Era basicamente o símbolo visível de um poder que era invisível. E agora a gente vai juntar todas as pistas. Chegou o momento da grande revelação. É aqui que a teoria do Durkheim mostra a sua conclusão, que é, simplesmente surpreendente. Então, a pergunta que fica é: se o totem representa essa força sagrada, o que é que o clã está adorando de verdade? O que é essa força tão poderosa que eles sentem e projetam no totem? Bom, por um lado, é óbvio que o totem é o símbolo do divino, do sagrado. Ele é o foco da adoração, certo? Só que, ao mesmo tempo, o totem é também o símbolo do próprio clã. Ele é a bandeira do grupo. Então, peraí, o totem tem uma identidade dupla? E se o símbolo é o mesmo para as duas coisas? Acho que a melhor forma de fechar esse raciocínio é com as palavras do próprio Durkheim. Ele diz: o deus do clã
não pode ser outro senão o próprio clã, mas transfigurado e imaginado na forma física de uma planta ou animal que serve de totem. Ou seja, a força que eles adoram, que parece vir de fora, é, na verdade, o poder do próprio grupo, só que de uma forma transformada. É uma conclusão impressionante, né? Basicamente o que ele está dizendo é: religião é a maneira que uma sociedade encontra para adorar a si mesma, o seu próprio poder, a sua própria união. A força religiosa e a força social são a mesma coisa. Deus e sociedade, no fundo, seriam um só. Olha, essa ideia foi uma bomba no início do século XX. Mas, e hoje? Como é que essa teoria é vista atualmente? Primeiro, não dá para negar o impacto gigantesco que ela teve. A sacada do Durkheim, de que a religião não é só uma questão de crença individual, mas que ela tem uma função social, de unir as pessoas, de criar um sentimento de comunidade, isso mudou a sociologia para sempre. É fundamental. Mas claro, a teoria também tem críticas. Hoje, a gente sabe que chamar essas sociedades de primitivas ou simples é um erro. E muitos antropólogos questionam se os dados que Durkheim usou eram realmente representativos de todo o totemismo. Alguns até se perguntam se o totemismo era mesmo uma religião ou mais um jeito de organizar o parentesco. E por fim, a teoria dele foca muito na união e deixa um pouco de lado como a religião também pode ser usada em situações de conflito e poder. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar: se o Durkheim tem um pingo de razão, se o sentimento do sagrado nasce mesmo dessa energia coletiva, que forças coletivas a gente adora hoje em dia? Pensa aí: nações? Grandes marcas? Movimentos políticos? Times de futebol? Talvez a primeira religião da humanidade, no fundo, nunca tenha ido embora. Talvez ela só tenha trocado de nome.